7 partiu então, vamos iniciar essa apresentação. Bom, meu nome é Lucas, venci todas as barreiras técnicas possíveis e vamos começar a falar sobre dimensionamento, correção e gestão do fator de potência, certo? A live de hoje é para ser algo super prático, é para mostrar para vocês como aplicar algumas ferramentas que a Embrasul desenvolveu, então, em termos de solução, facilitando a tua vida, tá? Como é que a gente vai te ajudar a resolver um problema muito corriqueiro nas empresas, que são as multas, tá? Os excedentes reativos, elas têm vários nomes dentro das faturas de energia, então é importante estar sempre atento com relação àqueles valores que aparecem, que são indesejados e que podem ser resolvidos. Eu vou mostrar alguns nomes, algumas faturas que a gente recebeu. A Embrasul atende clientes de todo o Brasil, então a gente acaba por lidar com concessionárias de todo o Brasil. Então são as mais variadas formas de mostrar e de te cobrar. Muitas vezes parece ser alguma coisa até normal quando a gente está falando com alguma pessoa leiga, que não tenha conhecimentos na área elétrica, tá? Então a ideia é chamar atenção para esse problema e mostrar para vocês algumas ferramentas que ajudam a resolver isso de uma maneira mais ágil e que acaba trazendo uma redução de custo, enfim, um benefício para o teu cliente, para ti que é da indústria, para ti que quer reduzir esse custo, tá? Independente de qual seja a tua área, se tu está trabalhando como uma consultoria, se tu é um engenheiro, ou se tu está trabalhando dentro de uma indústria, se tu é o proprietário dessa indústria, essa live vai caber para qualquer uma dessas pessoas que estejam interessadas no assunto, beleza? Então vamos nessa. Bom, como eu disse, a gente vai seguir uma espécie de roteirinho, tá? Eu vou trazer primeiro a problemática, vou mostrar para vocês alguns trechos de fatura onde esse problema está aparecendo. Em um segundo momento, vou mostrar que tipo de ferramenta a gente pode usar para facilitar a nossa vida na busca da solução para esse problema. Em um terceiro momento, nós vamos analisar uma medição e o que pode ser feito naquela situação específica, vamos implementar o banco e depois vamos ver como que a gente toma conta disso para que isso não vire um problema futuro. Porque quando se trata de energia, nada é estanque. Quando nós temos uma configuração de carga dentro de uma planta, ela tem uma certa dinâmica, ela pode mudar. Então, nesse caso, a gente tem que ficar esperto ao longo do tempo para que o que hoje foi resolvido, amanhã não mude e siga resolvido, não vire um problema posterior, tá? Então, vamos trabalhar mais ou menos nesse roteirinho que vai dar tudo certo. Vamos ao problema, certo? Aqui eu tenho exatamente 3 faturas, certo? A primeira, eu obviamente peguei elas, deixei elas um pouco mais... Eu vou botar essa tela um pouco maior. Acho que assim vai ficar melhor. Consegue enxergar meu mouse? Vamos ver se meu mouse aparece aqui. Aparece, tá ali o mouse. Vamos ver aqui. Ok, o mouse tá ali. Beleza. Essa primeira aqui, esse primeiro trecho é de uma fatura de uma concessionária X, tá? Aonde eu tô chamando, eles chamam exatamente com esse código ali, USD consumo reativo ponta, tá? Nota que eles estão chamando de consumo aqui. Eles não estão falando energia reativa excedente, eles não estão chamando de multa, eles estão chamando simplesmente de consumo. E consumo na nossa cabeça é uma coisa meio normal, tá? Mas nesse caso, tá, não se trata de um consumo quilowatt-hora convencional, tá? Trata-se, sim, de um excedente que pode ser tratado, e esse valorzinho aqui, cadê o valor? 328, quantidade de fatura, e 2.796, essa soma aqui dá 3 mil reais, essa fatura aqui é de 57 mil reais, tá? Esses 3 mil reais aí estão onerando, basicamente onerando. Isso poderia ter sido resolvido com um banco de controle, colocando potência reativa para compensar e trazer isso aí para um nível de eficiência maior, tá? Então esse primeiro momento aqui, essa multa de 3 mil reais num universo de 50 é um valor percentual até relevante, certo? Esse que está um pouquinho maior aqui já está escrito um pouquinho mais fácil de entender, tá? Energia reativa excedente TE ponta, tá? Energia reativa excedente fora ponta. Existe essa divisão, assim como no consumo, a gente está trabalhando com os postos horários, tá? Então a gente tem um período de ponta e a gente é tributado de uma forma na ponta, e existe o fora ponta e a gente é tributado de outra forma no fora ponta, tá? Isso depende de alguns tipos de contrato, mas via de regra funciona dessa forma.
Eu tenho tributos diferentes para cada posto, certo? Para cada região tem uma dinâmica de posto horário, tem algumas regiões que iniciam o posto horário às 18, tem outras que são às 17h30, então depende um pouco da dinâmica da região. Então é importante saber quando que começa o teu posto horário. Mas, via de regra, essas informações elas estão destacadas na tua fatura e tu pode buscar dessa forma. Aqui, nesse caso, o valor foi de 2.572 e 223, tá? Um pouquinho mais para baixo, essa fatura aqui, se eu não me engano, é da Copel, é do Paraná. Tem outros valores aqui. Energia reativa, 3.095. Demanda total, 16. E aqui são valores de consumo de fato. Ó. Esses 28,35 são de consumo de fato. Esses 3.095 aqui seria a multa. E por último, eu deixei aqui uma fatura que é meio exorbitante o valor aqui, tá? Mas acontece. Então aqui eu tenho consumo reativo fora a ponta, R$ 4.437. Consumo reativo na ponta, 383. Demanda de ultrapassagem, 2.369. Excedente de demanda, 56. Todos esses valores onde eu coloquei aquela setinha em vermelho ali são multas. Tá? Que via de regra podem ser resolvidos. E se tu fazer essa somatória aí, 4... 5, 6, 7, dá quase 6,5 ali, esse valor aqui poderia ter sido resolvido e não pago, tá? Obviamente eu tô pegando um período, isso tem uma dinâmica que varia de mês em mês, dependendo de como é que é o perfil, como é que é a dinâmica de produção, como é que é esse cliente, tudo isso varia, mas eu só tô querendo chamar atenção. Tô falando muito rápido. Tô querendo só chamar atenção para esse detalhe na fatura de vocês. Então, se tu é dono de uma empresa, se tu é da manutenção, se tu presta consultoria, pega a fatura depois dessa live, dá uma olhada lá, vê se tu acha qualquer um desses nomezinhos que podem dar a entender que é uma multa. A palavra multa é de cunho popular, tá? Não vai estar escrito multa em nenhuma fatura. Tá? Elas vão estar escrito ou como um consumo reativo ou como um tipo de excedente reativo. Mas a palavra reativo vai estar lá. De alguma forma ela vai estar lá, ou vai estar abreviada, ou vai estar como excedente, ela vai estar lá. Basta procurar que vai achar. Bom, para os consultores, para quem monta banco, além de saber o universo da multa, aqui a gente tem que saber essa informação é muito importante para quê? Cálculo de payback. A gente tem que saber na arrancada o tamanho da dor da conta. Tá? Então, assim, para investir numa solução, e obviamente tem que haver um investimento em cima dessa solução, essa solução não se resolve apertando o botão, não se resolve simplesmente fazendo alguma coisa, tu precisa investir. Tá? E esse investimento, via de regra, sempre tem que ter um payback, ou seja, ele tem que se pagar rapidamente, certo? Então, sabendo do valor que a gente paga em termos de multas e excedentes, a gente consegue calcular um bom payback. E, mas isso pode variar, esse payback pode variar? Pode, porque existe mais de uma forma de corrigir fator de potência, não existe uma única forma de resolver. O Lucas não vai dizer para vocês, olha, faz sempre assim que vai dar certo. Não, existe uma dinâmica para cada situação. Tecnicamente, uma aplicação é mais interessante, mas por uma questão de payback, muitas vezes o cliente opta por fazer diferente, tá? E aí a gente tem que achar, digamos, um ponto médio entre a técnica, o comercialmente viável e chegar ali num bom para todo mundo, certo? Então, é muito importante, além de resolver o problema, saber o quanto a gente pode investir para resolver de fato esse problema, tá? Então, a fatura é a primeira coisa que a gente tem que olhar em qualquer um dos casos com relação a fator de potência. Eu acabei deixando aqui mostrar ali a demanda. Demanda é um outro assunto muito interessante, são multas até mais pesadas. Mas eu acho que a gente pode trabalhar isso em outra live, que eu não comece ela falando que nem um Minion com voz de esquilo, parecendo um bichinho aí. Vai funcionar a câmera da próxima vez, eu prometo. Bom, vamos ao ferramental. Tá? Bom, agora que a gente já sabe como é que funciona a questão da fatura, a gente já viu a fatura, o que a gente precisa para chegar na conclusão de uma potência de um banco? Tá? Como é que a gente resolve isso? Com um banco de capacitores, tá? Resolvemos isso com capacitores. Tá, mas capacitores existem de potências variadas, existem de tensões variadas, o comportamento elétrico de uma estrutura pode variar, então tudo isso varia ao longo do tempo. E como é que eu posso, de fato, resolver isso? Medindo.
Tá? De alguma forma, eu preciso saber como é que funciona o perfil desse cliente, tá? Seja pela memória de massa do medidor da concessionária, porque também é uma possibilidade. Eu preciso de ferramentas que me mostrem como é que é o comportamento elétrico daquela estrutura. E para fazer isso, só medindo. Então, assim, nesse slide, nessa projeção, a gente tem praticamente todos os analisadores da Embrasul, 4001, 4080, 6001, 7000, 7080, R8000, todos eles fazem o que eu vou fazer ao longo dessa live. Tá? Eu vou pegar, vou abrir uma medição, a gente vai corrigir o fator de potência dessa medição e qualquer um desses modelos aqui conseguiria fazer isso. Tá? Qualquer um deles está apto a fazer essa leitura, essa medição e registro do fator de potência e vai conseguir te dizer qual é o kVAR de compensação. E o melhor, além de te dizer quanto vai ser a compensação, ele também vai te dizer como desfragmentar isso ao longo do tempo. A gente pode trabalhar com capacitores fixos, a gente pode trabalhar com capacitores automáticos, a gente pode trabalhar controlando lá na entrada da concessionária. Se a gente tem infraestruturas mais complexas, a gente tem que ir trazendo esses bancos para dentro da infraestrutura. Então, o analisador ele te ajuda a escolher qual é a melhor forma de corrigir isso, sempre olhando para o payback, sempre olhando lá para o tamanho do investimento que a gente vai fazer, tá? Então, assim, a primeira ferramenta que eu vou, digamos que para a gente conseguir seguir aqui, teria que pegar um analisador e medir, tá? Ah, mas Lucas, é possível fazer isso calculando? É possível fazer isso com a memória de massa da concessionária? Sim, é possível, com algumas restrições, tem que tomar algum certo tipo de cuidado. E isso pode dificultar a tua vida, além de tomar o teu tempo. O analisador ele faz tu ganhar tempo. Além de facilitar a tua vida em termos de cálculo, chegar às conclusões de uma maneira muito rápida, ele te dá mais tempo. Então, digamos que uma situação onde tu levaria talvez até dias para chegar numa conclusão, o analisador vai te permitir fazer isso e depois de uma medição tu vai botar o olho e assim como eu vou fazer aqui agora, vocês poderiam fazer. Então, em alguns minutos vocês vão saber exatamente o que precisa para resolver aquele caso daquele ponto específico de análise, tá? Seja tu um consultor, seja tu um usuário, tá? Por que eu estou chamando de ferramental, por exemplo, em manutenções, setores de manutenção dentro do ambiente industrial, é natural essa ferramenta estar disponível para a equipe técnica trabalhar. Então, o analisador de energia ele funciona como uma ferramenta que te dá parte da informação que tu precisa para corrigir o fator de potência. Então, resumindo o que a gente falou até agora, eu preciso olhar para a fatura e eu preciso ter uma massa de dados, seja lá ela qual for, se está partindo do medidor da concessionária, se está partindo de cálculo, se está partindo de um analisador de energia, eu preciso ter uma massa de dados para analisar, tá? Para saber o comportamento elétrico. Pergunta. Tem uma pergunta. Temos uma pergunta. Diga. Lê para mim, por favor. Então, qual o tempo em dias, horas que eu posso ter essa resposta? Tá. Qual o tempo em dias, horas que eu posso ter essa resposta? Foi uma pergunta que a gente fez ali. Eu vou fugir levemente aqui para eu me enxergar. Vamos lá. Bom, só interrompendo ali, porque essa pergunta ela é bem corriqueira. Tá? Quanto tempo eu preciso para medir? Tá? Quanto tempo eu preciso para analisar? Certo? Bom, a concessionária vai te faturar por hora. Tá? Ela vai pegar lá a memória de massa dela, vai ter registros de 15 em 15, em algumas situações de 5 em 5. Já vi uma situação onde o medidor da concessionária ele registrava a cada 5 minutos e depois via sistema interno, via Excel, seja lá como é que eles faziam isso, eles chegavam nos 15 minutos. Tá? Então, na hora de te faturar, tu acaba faturando por hora. Então, assim, a gente está falando aí de coisas grandes. Minutos, 15 minutos, 10 minutos, horas, são coisas grandes, tá? Bom, os analisadores da Embrasul têm muita memória. Então, assim, por exemplo, eu fiz um exercício com o RE6001, onde eu coloquei para fazer uma medição de 10 minutos, porque eu estava querendo avaliar outra coisa naquele momento, e ele chegou numa autonomia de 128 anos. Tá? 128 anos eu não vou viver, 128 anos para ver esse equipamento encher a memória. Tá? Então, o que a gente faz quando a gente tem muita memória disponível? Colocamos em períodos de integração menores, para termos maior amostragem e para termos maior precisão. Tá? Então, assim, o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei para medir de minuto em minuto. Tá? Naquela situação, eu medi de minuto em minuto. Por quê?
Porque muitas vezes a gente vai atrás de um problema que é especificamente fator de potência. E eu estou dizendo para vocês, se vocês me dissem de 5, de 15, de minuto, vai dar certo. Tá? Então, se escolheu 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, vai dar certo. Tá? Mas o que eu quero dizer para vocês ampliarem um pouco o campo de visão de vocês? Muitas vezes vocês vão medir um transformador. Tá? É natural corrigir em cima de um transformador. Quando eu tenho mais transformadores, eu tenho mais bancos. Tá? Isso é muito natural fazer aí na rua. Pensa que no momento que tu está escorando a tua ferramenta, e essa ferramenta, obviamente, te gera muito mais informação do que o fator de potência, é interessante que se tem algum problema com relação à qualidade de energia, tu o enxergue, porque tu vai chamar atenção isso para o teu cliente, ou tu vai querer saber por que a máquina X lá está com problema, tá? Então é importante que tu, se tem alguma outra informação disponível, tente coletá-la. Então, assim, quando eu pego e baixo a integração para períodos menores, eu tenho a possibilidade de, no software, tratar e trazer ela para períodos maiores. Por exemplo, eu botei a registrar de minuto em minuto. Só que eu quero avaliar fator de potência, então eu vou lá e passo isso para 15 minutos na reintegralização. Pode, ok. O que eu não vou conseguir fazer? Se eu peguei e registrei de 15 em 15 minutos, eu não consigo trazer ele de volta para o minuto. E aí, de repente, eu queria avaliar, por exemplo, o fluxo de carga em cima do transformador. Eu quero saber se ele está muito carregado. Eu perco um pouco a qualidade dessa informação. Tá? Ou saber se eu tenho alguns desbalanços de tensão, se a tensão se comporta diferente em alguns períodos, eu perco um pouco isso. Tá? Então, assim, a minha recomendação é sempre que tu for escolher, independente para a situação, quando se tratam dos analisadores de energia da Embrasul, tá? E eu acredito que não deva ser muito diferente com os outros também, tu tem que estar sempre prestando atenção na autonomia. Se tu tem muita autonomia sobrando, não deixa sobrar. Usa ela. Então coloca mais informação ali. De repente tu pode acabar trazendo mais informação, resolvendo mais problemas, e isso é bom para todo mundo, entende? Então não desperdiça a oportunidade de uma medição só para um detalhe. Tu pode estar interessado em outras coisas ou acabar percebendo outras coisas, entendeu? Imagina que tu vai no médico, vai fazer um check-up porque tu tá com alguma suspeita de coração e descobre outra coisa. Não que isso seja legal, mas é sempre legal saber antes, porque tu já tem a oportunidade de resolver. Tá? Então, o equipamento ele funciona como um equipamento médico, ele te dá diagnóstico. Então, se tu tem a possibilidade de fazer uma medição com mais qualidade e gerar mais informação, o faça, certo? Então, o que eu faço então, Lucas? Na hora de escolher lá, eu estou com o equipamento em campo, eu preciso de alguma forma escolher uma integração. Minuto. Minuto é bom. 10 segundos é bom. 5 minutos é bom. Então, entre 5 segundos, 1 minuto, 5 minutos, qualquer coisa que tu escolher, entre 5 segundos e 5 minutos vai estar ok. Não vai errar para corrigir fator de potência, certo? Então, pode ficar tranquilo, escolhe qualquer uma delas, que existe uma infinidade aí no meio, né? De 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, minuto, enfim, existem várias possibilidades. Tu pode escolher qualquer uma, tá? O que eu não recomendo é lá tacar direto 15 minutos ou meia hora, porque o fator de potência se analisa lá, porque daí tu vai gerar pouca informação e depois, se tu quiser voltar atrás, tu não consegue, tá? Então começa do começo, avalia a autonomia, vê se tem memória suficiente e taca a ficha, tá? A ferramenta é para isso. Ih, rapaz. Durante quanto tempo você deixou medindo lá? O Gui respondeu. Não entendi a pergunta. Tem que botar dentro de um contexto, depois eu já analiso. Vou voltar para a projeção, porque senão a gente vai acabar perdendo um pouco o fio da meada, tá? Só porque a pergunta realmente era interessante e ela era muito corriqueira. Bom, voltando então, continuando então com as nossas ferramentas, tá? Como eu disse, existe mais de uma forma de corrigir o fator de potência, tá? Então, aqui eu vou apresentar especificamente duas, que são bem tranquilas de lidar, e digamos que elas abraçam praticamente quase, eu acho que 100% dos casos, tá? Por que não é 100% dos casos? Porque, por exemplo, existem situações onde a gente tem que tratar olhando para a parte de qualidade de energia, principalmente no aspecto onde as harmônicas influenciam nesse controle, tá? Então, o que eu estou falando aqui agora é válido para situações onde eu tenho, digamos, um certo tipo de controle com relação às harmônicas. Controle que eu digo, elas não ultrapassam um certo limite. Tá? Então, eu posso trabalhar com uma situação mais convencional de controle,
porque eu não tenho grandes problemas de harmônicas afetando tudo que eu estou dizendo aqui, certo? Eu acho melhor a gente abrir uma parte de perguntas depois, senão eu não vou conseguir responder nada, mas vamos lá. Você tem alguma dica para avaliar a frequência de ressonância de carga com instalação de bancos? Beleza, isso é um outro assunto. Então, hoje eu vou fechar, até porque essa questão das harmônicas, eu acho que nós vamos ter que fazer uma análise específica para ela, tá? Essa pergunta que foi o Roberto Volkmann que fez, ela é muito boa, tá? E eu prometo, inclusive, trazer um cara especialista para resolver esse tipo de problema, tá? Quando se trata especificamente dessas situações mais complexas, tá? Bom, vou voltar aqui e vou fechar em duas situações específicas para controle. Na verdade, até existe uma outra forma aqui que depois eu volto ali e a gente vai falando. Mas, Guilherme, se tu tiver, dá uma força ali pro Roberto Volkmann, que aquela pergunta dele é muito boa e se a gente puder guardar ela, vai ser legal para a próxima live. Bom, CM4040, tá? O CM4040 é um controlador automático. Ah, mas então não dá para colocar banco fixo? Dá, ele também tem a opção de pegar alguns estágios dele e colocar como banco fixo. E esse equipamento, além de te dar a questão do controle, ele te dá uma série de outras informações que eu vou discutir depois, principalmente na parte de gestão e manutenção, tá? Ah, como é que eu resolvo? Eu resolvo com controlador e com capacitor, tá? É o que essa imagem sugere, tá? Só que é importante a gente escolher as coisas de uma forma que essa solução ela se perpetue, tá? Que ela se mantenha de pé o tempo todo. O controlador de demanda está fazendo o que aí, Lucas? Dá para controlar fator de potência com o controlador de demanda? Dá. Em algumas situações específicas dá sim, tá? Então eu vou mostrar aonde que a gente pode trabalhar dessa forma. E, inclusive, a gente pode trabalhar com as duas formas simultâneas. Eu posso ter os controles locais em cima das cargas, em cima dos transformadores, e posso ter um equipamento lá na concessionária, olhando para o perfil de toda a infraestrutura como um todo. A gente chama de corrigir um fator de potência global, tá? Digamos, o último ajuste fino. Tá? É possível, então, inclusive, fazer um mix de controles locais e um controle que fica acima de tudo. Tá? Então, essas duas soluções aqui elas se aplicam em várias situações. Tá? À direita ali, TC-Emb, TC Miniflex, flexível, eu tô querendo só chamar atenção para um detalhe muito interessante na hora do controle, que é a medição de corrente. É aonde as coisas tendem a dar errado na hora que a gente vai montar um banco. Tá? Quando a gente não olha os ranges de corrente, como é que se comporta o perfil, como é que se comporta a curva de corrente do cliente para saber, primeiro, um TCzão convencional de ferro, ele se aplica nessa situação? Eu preciso de alguma coisa que meça melhor escalas baixas. Eu preciso de alguma coisa que, se eventualmente saturar, não vai dar problema. Eu preciso... Em que situação que eu uso um e em que situação que eu uso outro? Isso a gente vai discutir ali na medição. Qual é a situação que a gente usa melhor um sensor flexível, uma bobina de Rogowski, tecnicamente melhor falando, ou eu uso um transformador de núcleo ferro-magnético e vai dar tudo certo, tá? Então, na medição, quando a gente for analisar, eu vou dizer, olha, essa aqui eu coloquei tal, tá? Vamos lá. Outra coisa muito importante, a gente tem a fatura, a gente sabe que tem que medir, a gente sabe os equipamentos que a gente coloca para controlar, só que tem um detalhe muito importante. Para a gente saber para qual lado a gente vai, se a gente pega e controla olhando com a concessionária lá, com um controlador de demanda, se a gente pega e controla pontual, se a gente pega e coloca capacitor fixo, como é que a gente chega nessa conclusão? Tem uma coisa que não tem como fechar os olhos. A gente precisa olhar para o diagrama elétrico, a gente precisa olhar para o projeto, para o diagrama unifilar dessa infraestrutura. Como é que a gente vai chegar na conclusão sem isso? É quase impossível. A gente precisa dessa informação, tá? Por exemplo, aqui eu coloquei um diagrama unifilar bem tranquilo. O que ele representa? Ele representa duas entradas, ok? E eu tenho, de um lado, dois transformadores em paralelo, depois eu tenho três transformadores em paralelo. Então, o que está acontecendo aqui? Um GDE aqui, digamos, um controlador de demanda não conseguiria resolver isso aqui. Tá? Tem como fazer resolver meio na marra, Lucas? Sim, provavelmente alguém consiga, medindo e escolhendo muito exatamente onde colocar, conhecendo muito bem a estrutura, e isso vai te gerar algumas medições, não tem como chegar a essa conclusão sem medir, até conseguiria. Mas o que eu recomendo é olhar isso por transformador, tá? Nesse caso aqui, adotando que, por exemplo, isso aqui fosse uma única entrada,
Tá? Se eu fosse uma única entrada com 5 transformadores, onde eu tenho cargas diferentes, ali está escrito, por exemplo, ali recebimento, está escrito extração, está escrito preparação, está escrito caldeira, ou seja, eu tenho 5 perfis de cargas diferentes, uma em cada transformador. Isso pode acabar gerando reativos diferentes, tá? Então eu tenho comportamentos muito dinâmicos e muito específicos para cada transformador. Aqui, nesse caso, tá? Não vai rolar o controle global. O controle, aquele que eu controlo lá pela concessionária, não vai rolar. Por quê? Porque eu até posso resolver a multa. Colocando o capacitor a rodo ali, eu até consigo resolver. Só que o que eu vou acabar acontecendo? Eu vou acabar superdimensionando coisas, eu vou acabar aumentando corrente onde eu não devia, eu vou acabar gerando reativo circulante onde não devia, e vou acabar criando um perfil de caos elétrico que não existia. Eu resolvi a multa e comecei a gerar outros problemas. Tá? Então, nós queremos resolver uma solução com uma solução de fato, e não com um cobertor curto onde eu puxo aqui, resolvo aqui e destapular. Tá? Então, para infraestruturas complexas, com muitos transformadores, com muitas derivações, eu não recomendo controle aos olhos da concessionária, controle global, controle lá na entrada. Não, eu recomendo o mais próximo possível da carga. Quanto mais próximo da carga, menor o meu reativo circulante dentro da minha infraestrutura. Então, se eu corrigir mais próximo da carga, ok, é o melhor cenário possível. Só que, Lucas, fazer um controle ao lado de carga é fácil? Não, não é fácil. Então, o que o pessoal faz? Vamos por meio termo. Vamos colocar em cima dos transformadores. Os transformadores, digamos, ficam ali no meio do caminho entre a concessionária e as cargas. E vai resolver, vai elidir um pouco esse reativo circulante. Então, vamos trabalhar em cima dos transformadores. Os transformadores, o que eu preciso saber? Quantos são e qual é a forma de ligação deles. Se eles estão em paralelo, se eles não estão em paralelo, qual é a potência, qual é a tensão, todas essas informações eu preciso saber. Então, para essa estrutura aqui, o que eu recomendaria? Para essa, a minha esquerda, que só tem 2 transformadores em paralelo, eu poderia usar um GDE. Se eu fosse adotar essas duas estruturas ao mesmo tempo, fingindo que isso aqui é uma única entrada, eu preciso fazer controles pontuais. Ah, mas eu preciso de uma receita de bolo, Lucas. O Lucas sempre fala uma receita de bolo e eu acho legal isso aí, eu também acho legal. Corrige no transformador e corrige pontual. Tá? Pega um controlador de fator de potência automático, se vai ser da Embrasul, se vai ser de seja lá eu quem, e corrige ali. Tá? Por quê? Porque tem outros benefícios além do controle, benefícios elétricos que a gente não pode virar as costas. Tá? Então, assim, eu recomendo fortemente, corrige em cima do transformador, provavelmente algum percentual de potência reativa tu vai ter que trabalhar fixa para corrigir ele a vazio, e o resto tem que ser automático para acompanhar a dinâmica daquele consumidor daquele transformador, daquela planta. A gente tem que estar sempre prestando atenção com relação a dinâmicas de funcionamento. E aí vai vir uma pergunta muito corriqueira, por quanto tempo eu vou medir, Lucas? Eu meço durante 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, 1 mês? Quanto tempo eu vou medir aquele cara para analisar aquele cara? A resposta para isso, como para qualquer coisa na engenharia, depende. Se o cliente tem um perfil de consumo que é a cópia de um dia para o outro, um dia é igual ao outro, muda muito pouco em termos de comportamento, a planta praticamente funciona da mesma forma, tá? Eu poderia medir de um dia. Agora, digamos que na segunda-feira eu tenho mais ou menos um funcionamento, na terça pode variar, na quarta pode entrar algum pedido e pode fazer toda a minha produção variar, então nesse caso, 7 dias. Se existe a chance de variar dentro de uma semana, 7 dias. Ah, se uma semana pode ser diferente da outra, 15 dias. Se em 15 dias pode ser diferente, 1 mês. E assim tu vai até tu conseguir ter certeza de que tu capturou informação o suficiente para garantir em 100% do tempo que aquela potência reativa ao qual tu dimensionou o teu banco, ela não vai ser ultrapassada. Tá? Então, isso tem que ser analisado com o cliente, tem que ser conversado. Tá? Via de regra, as minhas medições acontecem entre 3 e 7 dias. É difícil passar, ser menos do que isso ou mais do que isso. Já teve situações que resolveu com um dia? Sim, já teve situações que resolveu em um dia. Mas via de regra varia entre 3 e 7. Bom, vamos lá. Medição e dimensionamento. Bom, aqui a gente já tem todo o ferramental que precisa, a gente já tem toda a informação que precisa, saiu com 2 olhos o dimensionamento. O que a gente faz agora? Pega essa medição que a gente fez utilizando um analisador de energia e vai para dentro do software para ver a informação. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. A gente vai abrir o software e vai dar uma olhada. Vamos lá. Só a câmera. Olha aí o rapaz. Aqui no Rio Grande do Sul está muito frio.
Vamos abrir aqui o ANL. Como eu disse, o computador desligou, então vamos abrir tudo do zero. Vamos lá, Google. ANL 7000. Então vamos colocar aqui projeção com a tela. Voltamos. Vamos lá. Então vamos abrir aqui uma medição. Beleza, eu acho que vocês já devem estar vendo em tela aí. Deixa eu olhar aqui no meu monitor de cópia. Tá, já deve estar aparecido ali. Pronto, temos uma medição. Eis que vocês estão conhecendo, para quem não conhece, esse aqui é o nosso ANL 7000, tá? Que é o software que acompanha esse carinha aqui bonitão. Aproveitando isso, eu vou interromper um minutinho, porque eu quero mostrar uma coisa muito bacana para vocês. Olha só, deixa eu botar aqui para aparecer aqui. Ah, que bonitão ele. Quem tem o RE7000 vai notar uma certa diferença nesse cara. Olha só que bonitão. A roupa, ele tá de roupa nova. Vocês estão vendo essa borracha? Olha aqui. Olha que coisa boa de segurar. Esse equipamento agora tu consegue segurar tranquilamente. Olha aqui. Não cai. Ó. Que legal. Essa borracha, além de ter uma série de proteções internas, ele tem alguns chanfros ali que protegem contra impacto, ficou muito melhor. Além da proteção, a dinâmica de pegar o equipamento está protegendo mais e está facilitando o pegar. Eu queria mostrar isso para vocês porque eu realmente achei fantástica essa nova borracha aqui. O pessoal se puxou na produção lá. Fantástico. Bom, quem tem analisador vai saber a diferença e vai saber como é bom poder pegar ele com uma mão só e poder ficar mexendo no teclado aqui quando a gente está em campo, é uma baita de uma diferença. Mas vamos lá, voltando para o que interessa, já que eu já tietei o equipamento só porque eu sou fã dele. Vamos lá. Beleza, vamos lá. A medição. Abrindo a medição, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um monte de curva, tá? Num primeiro momento assim parece meio sem nexo e tal, mas o que a gente tem que fazer é que o equipamento está mostrando toda a informação que ele gerou. Tá? Então o que nós temos que fazer aqui nesse primeiro momento é configurar esse negócio de uma forma que eu consiga ver isso fácil. Tá? Então vamos ao procedimento fácil de como resolver isso aí. Bom, primeira coisa que a gente tem que saber, tá? Vamos limpar um pouco isso aqui. Eu apertei esse botãozinho aqui mágico. Cadê o botãozinho? Aqui, escolher as grandezas. Eu vou tirar a corrente porque as curvas de corrente são caóticas. E olha aqui está o comportamento de tensão, tá? Bom, num primeiro momento, o que eu já posso dizer para vocês, assim, só olhando para esse gráfico de tensão, essa curva está, de certa forma, comportada. Ela está dentro de uma faixa que a gente chama de adequada, tá? Então, assim, eu não vejo problemas graves aqui envolvendo tensão nessa medição. Bom, o que a gente quer ver? Primeira informação muito importante, a gente precisa saber a tensão nominal que a gente está trabalhando. Então, vamos lá, eu vou dar um super zoom aqui, um zoomzão. Olha aí, ó. Estamos trabalhando com uma tensão de 220 fase neutro, 380. Então, o nosso banco, primeira informação que a gente vai anotar no nosso caderninho, ó, eu vou orçar capacitores 380 volts, tá? Trifásico. Bom, olha, se vocês notarem aqui, a tensão desse transformador está um pouco mais baixa aqui, ele está em 216, 214 e tal, não é um 220, está um pouquinho mais baixo, então ok, não vejo grandes problemas com relação a limites superiores, tá? Então a gente pode trabalhar com capacitores 380 aqui tranquilamente. Bom, eu vou chamar a atenção, talvez vocês não estejam enxergando no vídeo, caso não esteja tão adequado aí a imagem, porque esse monitorzinho que eu estou vendo aqui, que é bem do sem vergonha, eu não consigo enxergar muito bem os números, mas então eu vou dizer para vocês. Distorções harmônicas estão comportadas, tá? A gente está falando de distorções harmônicas menores do que 5%, tá? Então, nesse momento, harmônicas não estão influenciando nas minhas decisões ainda, tá? A gente vai trazer uma medição onde ela vai influenciar na vida e eu pretendo, inclusive, trazer um convidado especial que é especialista nesse tipo de assunto para corrigir um fator de potência de uma situação bem caótica com relação a harmônicas, tá? Então aqui nessa medição eu já olhei ali que os percentuais de DHT e DHD não estão tão terríveis, tá? Então a gente pode trabalhar tranquilamente. Bom, então o que a gente tem que saber? 380. Segunda informação interessante, tá? Já olhamos a tensão, a gente já sabe qual é a tensão, vou apertar um botão aqui para ver tudo. Vamos dar uma olhada na corrente, tá? Por que eu quero olhar a corrente e não o fator de potência de cara? Desbalanços. Tá? Eu quero saber como é que está o meu desbalanceamento aqui. Por exemplo, assim, olhando aqui de cara, dá para ver que tem essa fase em amarelo está um pouco mais para cima, a de azul está um pouco mais de baixo. Significa que eu tenho muitas cargas trifásicas, mas eu também posso ter cargas monofásicas aqui nessa situação. Deixa eu chamar a atenção para vocês em algum ponto bem específico aqui.
Vou pegar aqui, ó. Vou parar o mouse em algum lugar aqui qualquer. Aqui, por exemplo, eu tenho 515, 530, tem uns 15 amperes de diferença. Aqui deu 37 amperes de diferença. Bom, significa que eu posso ter alguma tranqueira monofásica aqui nesse transformador, que é interessante a gente saber os desbalanços, por quê? Se a gente for avaliar o fator de potência, tá, a gente tem duas alternativas de controle, tá? Controle monofásico e controle trifásico. Tá? Nesse caso aqui, eu, via de regra, trabalho quase sempre com trifásico porque eu gosto de saber outras informações elétricas, tá? Mas dá para trabalhar com controladores monofásicos? Dá sim, tá? Só que a gente tem que tomar certo tipo de cuidado quando a gente vai trabalhar com controlador monofásico. A gente tem que, primeiro, escolher a fase adequada para fazer esse tipo de controle e, segundo, garantir que o que aquele sensor daquela fase de corrente está olhando, de fato, vai chegar na potência, vai indicar para o controlador a inserção correta de um banco. Tá? Então, digamos que eu tenho que assumir um risco aí, quando eu estou lidando com um controlador monofásico, de que eu estou avaliando da maneira correta. Eu vou colocar aqui fator de potência para vocês verem. Tire A, I, B e C. Vamos fator de potência A, fator de potência B, fator de potência C. Dá para notar aqui, eu vou botar um super zoom aqui. O fator de potência das três fases não é bem igual. Tá? Então, aqui, inclusive, eu tenho bastante diferença aqui. Eu vou abrir esse aqui. Nota que tem bastante diferença aqui nesse ponto. A fase C, que está em azul, está em 0,89, a fase vermelha está em 0,91. Eu tenho aqui 0,02 de diferença, e isso aqui daria uma diferença de uns 10 kVAR. Tá? Se eu fosse simplesmente cruzar uma contra a outra. Tá? O controlador trifásico, ele já, digamos, tem essas percepções e ele já consegue tomar a decisão sabendo desses desbalanços. Tá? Então, segundo a recomendação, avalia se pode ou não usar controladores monofásicos. Controlador monofásico, ele acaba barateando. Tu usa 2 sensores a menos, 2 transformadores a menos, então ele acaba dando uma barateada no banco. E lembra que eu falei que o payback é importante? É importante, tem que tomar cuidado. Dependendo do nível de corrente, aqui a gente está falando de uma corrente de 400, 500, 600 amperes, provavelmente teria que lidar com um TC de 600 para 5, isso pode se tornar um pouco mais caro. Então, tem que tomar cuidado aqui como é que a gente vai fazer esse controle. Dá para fazer monofásico, com a mesma ressalva das harmônicas, desde que eu não tenha um desbalanço tão grande entre as fases, que eu consiga chegar numa conclusão adequada de controle escolhendo uma fase certa, tá? Bom, então o que eu fiz nessa medição? Eu coloquei um controlador trifásico e considerei 380 fase-fase. Vamos lá. Olhando aqui o fator de potência por fase, eles são coloridinhos, tá? Então eu tenho 3 cores aqui representando. Vamos para o fator de potência trifásico, porque o Lucas falou que controlou trifásico. Então eu tiro aqui o por fase e coloco o trifásico. Vamos abrir o arquivo inteiro. Bom, eis o fator de potência trifásico. Agora eu estou olhando com os olhos do controlador trifásico. Tá? Eu quero corrigir essa curva. Tá? Essa curva ela está variando ali em 0,7, 0,8, em algumas situações chega a 0,6. Tá? O que a gente quer trazer? Nós queremos trazer para o universo de 0,92, acima de 0,92, que é o que a nossa regulamentação trabalha nesse momento. Tá? Quando eu entrei na Embrasul, isso fazem 11 anos, tá? Existia o rumor de 0,95 no fator de potência no Brasil, mas eu sinceramente acho que talvez eu não veja isso em vida. Mas vamos lá, vamos para o 0,92. Certo. Avaliando aqui, então, eu vou deixar isso aqui um pouco maior, para vocês olharem bem o que está acontecendo aqui. Esse gráfico ele ainda não está legal, eu não sei se vocês conseguem enxergar, eu olhando aqui, eu estou dando uma espiadinha no monitor do lado, talvez vocês não enxerguem os numerozinhos com tanta clareza que nem eu estou enxergando aqui. Mas, está bem longe do 0,92. O que a gente vai fazer? Vai fazer algumas simulações, tá? Primeiro, tá? Dá para olhar aqui, quando eu passo o mouse, existe uma informação aqui que se chama KVAR. KVAR para chegar nos 0,92. Por que 0,92? Porque eu defini. Existe uma função no NL chamada CAP, Banco de Capacitor Trifásico. Tá? Onde eu vou dizer para ele aqui um fator de potência de referência, e aqui eu disse 0,92, e isso aqui poderia ser 0,95 se eu quisesse. Tá? E ele vai me dizer, à medida onde eu passo o meu mouse aqui, qual é o KVAR de compensação para cada momento que eu tenho aqui. Eu posso simplesmente vir aqui acompanhando com o meu mouse, se eu não quiser entrar no resto do software, tá?
eu posso vir aqui olhando no mouse, vamos olhar aqui. Em alguns momentos ele está pedindo aqui em torno de 110, 111, 114. Depois ele ficou em 70. Eu só estou passando o mouse e lendo o númerozinho que está aparecendo aqui em cima. Só isso que eu estou fazendo. Ó, 90, 90, 90, 90, olha aqui. Bom, beleza. Aqui nesse começo, aqui nessa meiuca aqui, ele pediu um pouco mais de capacitor, tá? O que eu, Lucas, faço? Eu já passo o olho de mouse, olha aqui, ó, 90, não chega a 3 números, não chega a 3 números, não chega a 3 números. Beleza, aqui que tá o meu problema. Meu problema, digamos, de exigência maior tá exatamente nesse momento. E dou um zoom ali, tá? Existem outras formas de chegar no ANL 6000? Sim, existem outras formas, tá? Eu faço assim porque eu acho mais prático, mais rápido, tá? Dei o zoom, olhei aqui, beleza, 115, 121. Opa, 121. O resto não chegou no 121. Dei mais um zoom. 121, aqui, 121. Eis o momento onde eu tive a maior demanda de fator de exigência de kVAR para chegar num fator de potência de 0,95, tá? Foram exatamente nas 16h27, 4 horas da tarde de uma segunda-feira, foi onde eu precisei do maior kVAR de compensação para esse banco. Então, assim, esse banco vai ter que precisar para chegar em 0,95, tá? Por que eu estou batendo... Vamos fazer uma outra experiência. Se para chegar em 95 eu preciso de 121 kVAR, quanto que eu preciso para colocar? Eu vou botar meu fator de potência para 92. Aconteceu às 4h27. 4h27. 4h27, vou olhar a mesma 4h27. Para chegar em 0,92 eu precisaria de 95. Então, assim, só numa jogada ali de mudar a referência, eu posso tomar uma decisão diferente, tá? Por que eu, Lucas, quando vou fazer algum tipo de controle, vou analisar e vou indicar a potência reativa, eu boto 0,95? Porque 0,92 está muito em cima do laço. Tá? Eu gosto de trabalhar com certa folga. Então, quando eu coloco 0,95, eu já sei que talvez eu esteja colocando, digamos ali, uns 10% de potência a mais, só que consciente que eu posso levar o cara para 0,95, ou em algum momento a dinâmica dele pode mudar e ele precisar de mais capacitores. Então, para não ter que ficar toda hora ali aumentando o capacitor, digamos que já existe uma potência ali para subir para 0,95. E eu tive uma situação onde aconteceu num cliente específico, onde ele tinha 3 transformadores, ele tinha mais de um, e eu corrigi em apenas 2. Tá? O terceiro ele não quis fazer por causa de grana e tudo mais. E aí, nesse caso, o que a gente fez para ele não tomar multa? Levou aqueles 2 para 0,95, o terceiro ficou sem correção e o cara entrou no 0,92 aos olhos da concessionária. Então, esse jogo de levantar talvez um pouco um transformador também vale na hora de não tomar multa. Tá? Então, assim, quando vou dimensionar, enfim, tudo é sempre uma avaliação com relação ao que pode ser feito e o que não pode ser feito, tanto técnico quanto comercial. Nesse caso aqui, eu indiquei 120 kVAR. Tá? Notem, para 0,95 eu precisei de 121, mas esse cliente, a princípio, 0,92 resolve o problema. Então, foi colocado um banco de 120 kVAR nesse caso. Teve uma conversa onde teve que colocar um pouco mais? Sim, nós conversamos de colocar um pouco mais de potência, o cliente optou por não colocar mais. Tá? Então, a gente encerrou por ali, só que eu deixei espaço e deixei estágios sobrando no meu controlador. Então, se ele precisar em algum momento colocar mais capacitores, tem espaço sobrando, tem como ele crescer aquele banco tranquilamente, uma vez que é uma empresa em ascensão. Esse perfil desse cliente que a gente está olhando, deixa eu olhar para vocês aqui um pouquinho. O perfil desse cliente que eu estava avaliando é uma indústria alimentícia, tá? E eles estão em franca ascensão. Isso foi corrigido em 2019. De 2019 para cá, esses caras quase dobraram de tamanho. Tá? Então, provavelmente o pessoal da manutenção lá já pode ter usado aquelas reservas que eu coloquei, colocado um pouco mais de capacitor ali. Tá? Então, eu já era previsto aquela situação, beleza? E são 9 horas e o meu atraso agora vai cobrar. Tá, beleza, vamos lá. Cheguei à conclusão, então. Só para vocês verem a mágica acontecendo, eu vou vir aqui e vou adicionar os 120 kVAR que o Lucas falou que foi o banco. Eu vou tacar o banco inteiro aqui e olha o que aconteceu.
O fator de potência, essas linhas pontilhadas aqui são o ponto 92. Ou seja, em 100% do tempo, o fator de potência desse cara vai estar corrigido, ele não vai tomar multa de jeito nenhum nesse transformador. Tá? O que eu fiz aqui? Eu olhei na ferramenta de bancos capacitores, taquei o 120 direto aqui e resolveu. Tá? Então, para esse caso, 120 kVAR vai resolver muito bem, obrigado. Tá? Bom, o que eu quero falar ainda olhando para essa medição? Tá? Corrente. Eu fico passando o mouse aqui e existe uma dinâmica de corrente. Tá? Esse cliente em específico, por mais que eu passe aqui e eu tô vendo noite, por exemplo, aqui nesse momento aqui, ó, eu vou parar o mouse por aqui, 3 horas da manhã. 3 horas da manhã. Significa que esse cliente trabalha em todos os turnos. A corrente desse cara nunca cai. Tá? Nunca trabalha sobredimensionado. Então, nesse caso, o que eu escolhi para medir corrente? Eu peguei o transformador de corrente mais convencional que tinha. Tá? Por quê? Porque eu não preciso de grandes medições lá em baixa escala, não corre o risco de ultrapassar, então dá para usar sim o transformador de corrente normal nesse caso aqui, porque eu não vou ter nenhum tipo de prejuízo de medição, uma vez que o comportamento dele, independente do tempo, é igual. Estão pedindo para compartilhar a tela. Ah, perdão. Tá aparecendo aí agora? Vamos lá. Acho que agora vai. Beleza. Pequeno erro técnico aqui. Ah, tá, beleza. Eu passo o mouse aqui só para voltar à conclusão, tá? Esse cliente aqui, se tu for olhar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, ele tá com 350 de corrente, ele tá com 400 e ao longo do dia, normalmente, essa corrente também tá alta. Então, nesse caso, ele não tem um momento de medição de corrente onde a escala vai lá para baixo. Não tem. Ele trabalha praticamente em 100% do tempo dele, com tudo funcionando, ele não para. Então, nesse caso, transformadores de corrente convencionais dão conta do recado com folga. E por que eu digo isso e por que eu estou chamando a atenção? Porque sensores Rogowski são mais caros do que transformadores de corrente. São melhores, te dão mais precisão, te dão mais escala, te dão mais confiabilidade, mas são mais caros. Usa se precisa, usa se vai ser adequado. Porque pelo raio do payback que eu falei no começo da história. Não adianta para um cara que está pagando R$2.000 de multa chegar lá com um banco de 30 mil, 50 mil, que provavelmente o projeto não ande. Tem que ser uma coisa coerente. Eu gosto de trabalhar com qualquer payback menor do que 1 ano, normalmente se torce o nariz. Tá? Então a gente tem que levar em conta o payback. Então a gente tem que escolher soluções que tecnicamente resolvam o problema, mas que não precisa de alguma forma sobrar em termos técnicos. Bom, já estão mandando eu terminar a live, mas vamos lá. Tá caindo áudio. Beleza, então. Vamos chegar a alguma outra informação aqui. Vamos voltar para cá. Beleza. Cheguei na minha conclusão de banco. Eu já sei que precisava de um banco de 120 kVAR e eu falei para vocês, usem controladores trifásicos. Por quê? Agora eu vou chegar na conclusão de por que eu trabalho muito mais com controladores trifásicos. Os controladores de fator de potência da Embrasul são multimedidores também. Então, no momento que eu estou medindo um trafo, por exemplo, eu também estou monitorando aquele trafo. Então, o que eu posso fazer se eu pego e simplesmente corrijo o controle, o fator de potência daquele cliente? Eu posso pegar mais informações, e isso, em tese, não teria grandes valores agregados em cima. Na verdade, tem muito mais valor do que custo. Tá? Então, se o controlador de fator de potência tem comunicação e ele é um multimedidor, usa essa informação. Porque só com o controle tu pode saber o carregamento do transformador, tu pode saber a demanda naquele transformador, tu pode saber o quanto que aquele transformador, aquele setor, aquela linha de cargas consome. E sem falar que eles também têm alguns opcionais legais, como, por exemplo, medir temperatura. Os controladores da Embrasul medem temperatura. Então, a temperatura é um maior indicador de causa de problema em cima de capacitor. Então, se eu sei que a temperatura em cima de um transformador de um capacitor está aumentando, provavelmente ele tende a estragar, queimar, abrir. Enfim, quem já estourou um capacitor ou já viu um capacitor estourado sabe que isso acontece. Tá? Tu poderia, digamos, de uma maneira prévia, saber que aquele estágio ali pode ter um defeito. Tá? Então, quando
quando eu mostrei o diagrama unifilar, eu mostrei 5 consumidores. Se eu tivesse um controlador de fator de potência que também fosse multimedidor em cada um desses transformadores, eu sabia o consumo específico de cada um, eu saberia o carregamento de cada um, eu saberia quais as maiores demandas de cada um, eu saberia as tensões em cima de cada um para corrigir eventualmente um TAP. Então eu teria um monte de informação que o controlador que está medindo, está ali, poderia me dar. E não simplesmente controlar o fator de potência. Bom, sabendo disso, eles têm comunicação. Então se eu pego e estou trabalhando numa infraestrutura de uma empresa, tá? Eu faço parte de uma infraestrutura de uma empresa, que não necessariamente tem apenas uma planta, pode ter mais de uma, eu posso fazer acompanhamentos a nível global. Eu posso ter essa informação a nível global, por quê? Porque os controladores são multimedidores e têm comunicação. Então, sempre quando for trabalhar com relação a bancos de controle, um diferencial é legal, porque tem bastante gente que monta banco. Agora tem pouca gente que traz um banco inteligente. Então, nesse caso, se tu puder vincular o controle à informação de gestão, tanto do próprio banco, saber que o banco não está sendo o suficiente, ser alarmado que o fator de potência não está funcionando, isso é muito valioso. Tá? Saber o perfil elétrico do cliente, saber os consumos, rateios, isso é muito valioso, principalmente quando se trata em termos de custo de energia. Então a gente já não está nem mais falando só do controle de fator de potência e dos excedentes. A gente está falando em entender como é meu consumo e eventualmente saber que, por exemplo, 2 consumidores iguais consomem diferente. Tem perfis elétricos iguais, produzem a mesma coisa, mas consomem diferente. Por quê? Essas informações podem ser geradas pelos controladores. Fora que, quando eles têm comunicação e vinculados a um sistema, eles funcionam e podem gerar informação para diferentes setores da empresa. Por exemplo, eu coloquei ali, eu falei que tinha extração, preparação, recebimento, e se cada um desses fossem responsáveis por parte, tivesse seus consumos bem definidos e quisessem saber os seus consumos. Se cada um daqueles fosse um produto diferente e eu quisesse apropriar o meu custo em energia em cima daquele produto específico para aquela linha que está naquele transformador. Essa informação ela pode ser útil para engenharia, para custos, para manutenção. Imagina que a manutenção recebe um e-mail lá porque o fator de potência caiu para 0,90. Ou a tensão que estava em 127 foi para 130, ou caiu demais. Essa informação, os equipamentos podem gerar e podem dar meio que à mão, via aplicativo, via celular, via software, enfim. Dá para fazer dá para gerar muita informação em cima disso. Então, eu estou dando uma corrida pelo horário, mas vou dizer como é que eu acabei corrigindo lá. Essa foi a configuração de banco que a gente colocou. Tá? A gente colocou 20, 15, 10, 5, 2,5. Eu costumo colocar múltiplos de 2, ou seja, 2 de um valor, 2 de outro valor, 2 de outro valor, 2 de outro valor. Por quê? Tá? Por causa do rodízio. Os controladores da Embrasul, eles fazem rodízio dos estágios, para não ficar batendo sempre aquele mesmo capacitor. E fazer o rodízio aumenta a vida útil do banco. Então, essa forma aí, e aqui vocês podem ver que ficou bem claro, o próximo estágio é exatamente o dobro do anterior, 2,5, 5, 10, tirando o 15 ali, que não é o dobro, mas enfim, o 20, mais ou menos nessa lógica, provavelmente tu vai atingir o valor que tu quer em termos totais, tu vai ter o rodízio e o teu banco vai funcionar mais e melhor. E por fim, deixei 2 livres, tá? Na hora de aplicar, inclusive, a gente deixou dois estágios fixos. E essa configuração dá para colocar no controlador. Não vai dar tempo de mostrar hoje pelo horário já avançado e por causa, enfim, daqueles problemas de áudio do início, mas eu prometo que volto depois com o controlador em si para mostrar para vocês como configura o banco fixo, o banco automático, as potências e tudo mais. O que eu queria chamar a atenção agora para a parte de gestão? O que vocês estão olhando aí é uma tela real, de uma medição real, onde o controlador se automonitora. Ele está mostrando ali a curva de controle do fator de potência, ele te mostra a temperatura que acontece dentro do banco e externa, essa foi a instalação, e ele está te mostrando como é que foi o perfil de acionamentos dos estágios ao longo do tempo. Toda essa informação vai conseguir te dar uma manutenção completa do teu banco de controle de fator de potência. Tu vai saber exatamente se ele está se comportando conforme tu dimensionou, e, caso mude a dinâmica, tu vai saber quanto que está faltando. E inclusive hoje, algumas features do Power 5000, que é o sistema que vocês estão olhando, já permite dizer exatamente
quanto de potência reativa tu tem que colocar. O sistema vai te alarmar, olha, teu fator de potência caiu. Tu vai abrir ali, vai olhar, vai simular e vai chegar à conclusão de que 5 kVAR tem que ser colocado no estágio 8. Tudo isso sem sequer ir no local. Tá? Esse tipo de controle está todo pronto, está todo já dimensionado, um sistema que a gente chama de GESCAP, gestão de capacitores. O sistema já se auto-monitora. Então, como é que funciona? Eu só preciso levar comunicação aos controladores da Embrasul, porque todos eles saem com comunicação à internet. Então, se eu comunicar eles com a internet, se eu der um caminho para a internet para eles, eles vão gerar essa informação no Power 5000, que é o nosso sistema que abraça toda a linha da Embrasul. Certo? Então, já estamos chegando nos nossos finalmente. Eu vou recapitular para já chegarmos no encerramento, e eu gostaria de fazer pelo menos alguma pergunta, já que a gente teve pouco tempo. Vou resumir rapidamente o que a gente falou hoje. Basicamente, olhar para a fatura, pegar um equipamento, seja ele qual for, e medir para saber o que aconteceu ao longo do tempo em termos de medição, em termos de registros, em termos de consumo e fator de potência, descobrir qual é o ferramental de controle adequado, se o controle tem que ser pontual nos transformadores próximos das cargas ou via controlador de demanda, e depois partir para dentro do tratamento de dados, que é para chegar nas conclusões de potências reativas para controlar. Tá? Então, saber exatamente qual é a potência que eu coloco em cada estágio, qual é a potência total do banco, o que eu tenho que me prevenir para o futuro. E por fim, para não lidar com uma coisa estanque que daqui 5 anos não atenda mais, ter um sistema que gerencia ele e chegue e continue deixando o controle de forma perpétua, um controle que ele não se esvaia ao longo do tempo. Tá? Fora que tem os extras de ter um monte mais de informação, aproveitando que eu já montei uma infraestrutura de controle, eu já tenho uma infraestrutura de medição, então pega essa informação e usa. Seja ela dentro do Power 5000, que é o sistema da Embrasul, seja dentro do próprio ERP da empresa, pega essa informação e leva para algum lugar, porque é uma informação muito valiosa e pode ajudar numa série de outros setores ao dentro da estrutura de vocês. Tá? Seja tu consultor, seja tu cliente final. Bom, são 21h13, eu vou caminhar para o encerramento. Tá? Infelizmente, a gente teve aqueles problemas de áudio no começo, mas eu vou tentar ler algum tipo de pergunta para a gente poder seguir essa live depois, tá? Poder continuar, poder mostrar para vocês como configura o controlador, como é que... Enfim, eu tenho um aqui, inclusive. Eu queria mostrar para vocês algumas telas. Esse aqui é de 12 estágios, tá? Quando eu fiz o controle, eu acabei usando 10, deixei 2 livres, e 2 deles eu coloquei como fixos, esses primeiros 1 e 2 eu deixei fixos, os 11 e o 12 eu deixei sobrando, e acabei distribuindo aqui ao longo das outros estágios o controle, tá? Esse aqui especificamente é um controlador trifásico, vocês podem ver ali, ele tem entradas para 3 tensões, 3 correntes e para todos os capacitores. Então, e aqui, inclusive, ele já poderia mostrar, aqui, vamos ver, por exemplo, ele está mostrando tensão, corrente, fator de potência e potência ativa, né? Está em watt. Em outras telas ele poderia mostrar outras informações. Aqui, fator de potência das 3 fases, temperatura, como eu disse, ele mostra a temperatura de 2 entradas, tempo capacitivo, tempo indutivo, consumo, endereço IP, enfim. Tá, para gerar um monte de informação, a gente pode olhar com calma em outro momento, porque a próxima informação seria inclusive DHT, que é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado quando vai dimensionar um banco. Bom, nesse caso, vou dar uma olhadinha para as perguntas, se eu tenho alguma pergunta interessante aqui, tinha deixado algum papel. CAN, alguma estudante. Então, esqueci, por enquanto, apenas Modbus. Mapa de memória, tá. Alguém perguntou alguma informação relativa à comunicação, tá. Ele funciona com Modbus UDP e TCP. Tá, então pode ser via cabo Ethernet, ele também tem o RTU RS485, caso tu queira integrar. Se eu tiver o meu supervisório, Lucas, eu tenho um supervisório lá, o Ellipse, um SCADA, seja ali qual for, e eu quero levar essa informação de tensão, corrente, fator de potência para dentro do supervisório, pode? Pode. Pode entrar em contato com o suporte, a gente fornece um mapa de memória e tu pode extrair essas informações dele sem problema nenhum. Tá? Deixa eu ver se tem algum outro tipo de pergunta interessante.
Power 5000 funciona com o GDE 4000 e outros controladores de fator de potência mais antigos da Embrasul. Ele funciona com equipamentos que tenha protocolo Modbus TCP, em alguns casos o DP, e qualquer um da Embrasul, inclusive analisadores de qualidade de energia. O RE7000, no formato painel dele, também entrega informações no Power 5000 com relação a harmônicas, VTCD, a fundamentos de tensão. Todos esses equipamentos podem ir para a nuvem e podem gerar essa informação, inclusive com alarmes e outros tipos de relatórios, tá? Eu vi que o pessoal já se puxou aqui nas perguntas e já foi respondendo on demand. Acabou ficando pouca pergunta para mim responder. Mas, de qualquer forma, a questão das harmônicas fiquei devendo. Fiquei devendo também uma coisa mais prática com relação ao controle, mas eu acho que a mensagem principal ficou bem tranquila. Vocês viram que depois que abre a medição, tu tem aquelas informações de fatura, de esquema elétrico, e tu tem a medição, a conclusão para te poder chegar num banco de controle é bem fácil, bem rápida, não tem grandes complicações, e isso facilitaria a vida sendo tu um usuário final, um usuário de RE, um consultor, engenheiro, enfim, tá? Facilita bastante a vida de todo mundo. De qualquer forma, pessoal, peço desculpas pelo início, tá? A pessoa que se atrapalhou, mas eu já descobri qual foi o problema. A minha webcam tem um microfone integrado, então, em alguns momentos, ela simplesmente fica com aquela voz de Minion, tá? Eu sei que pode ter sido engraçado, vocês se divertiram, mas tudo bem, faz parte, eu me sacrifico pela equipe. Podem rir à vontade, não tem problema nenhum, porque quem sabe faz ao vivo, são essas questões envolvendo live. Tá tudo certo. Eu provavelmente vou rir, provavelmente meus colegas vão fazer meme de mim a semana inteira, e eu espero que eles também não tenham conseguido gravar isso para depois ficar fazendo piada comigo. Bom, de qualquer forma, muito obrigado pela atenção de todo mundo. Dou por encerrada a live de hoje. Em breve voltaremos com outras informações, principalmente com relação a consumo, que é o assunto do momento. A energia elétrica tá uma facada, tá? Todo mundo sabe como isso aumentou os custos nos últimos tempos, e existem algumas formas de diminuir custos não olhando só para controle. Existem outras formas de reduzir custos dentro das infraestruturas, tá? Hoje nós falamos de excedentes reativos, nós não falamos sobre demanda, nós não falamos sobre sistemas de gestão complexos, maiores, nós não falamos sobre isso. Um assunto que também latente a gente não comentou foi o próprio Prodist. Enfim, tem bastante assunto para lidar nas próximas lives. Eu prometo que da próxima não vou aparecer com voz de Alvin e os esquilos. Muito obrigado pela atenção de todo mundo, um abraço para todo mundo. Qualquer coisa, o meu contato vai ficar na tela aí, eu vou deixar pode me achar no Instagram, Lucas Dernitz, pode achar pelo meu e-mail, lucas@embrasul.com.br. É fácil falar comigo. Tudo que bate lá no Instagram da Embrasul acaba batendo em mim também, tá? Está no meu celular. E uma coisa muito interessante, quem não está no Instagram da Embrasul, esteja. Nós estamos projetando fazer algumas lives com relação a mais suporte técnico, dúvidas técnicas, onde o pessoal vai poder participar. Eu vou pegar um fulano lá, tu quer aparecer? Vamos conversar. E a gente vai conversar lá e vai tirar algumas dúvidas meio online ali, e para ver o que acontece. Uma forma de interação bem bacana, que de repente a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, tá? Então a gente vai começar a fazer outras lives não tão formalizadas que nem essas do YouTube, mas que também vão ser bem legais, tá bom? Então tá, boa noite para todo mundo, muito obrigado pela participação, a gente se vê, um abraço!